Estimados telespectadores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui com Salomão Moiano. Extensivas saudações também vão para os nossos internautas que nos assistem a partir de várias partes do mundo, com especial enfoque para o mundo lusófono, Angola, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé. Temos estado a receber aqui muitos e-mails, mensagens dos nossos internautas, principalmente da nossa diáspora, que está, moçambicanos residentes nos estrangeiros. Agradecer mais uma vez o calor da vossa audiência. Neste domingo, mais uma vez, Salomão Moiano está aqui conosco para fazer análise daquilo que foram os principais temas que marcaram a semana mediática. Salomão, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Semana. Começamos com o facto da semana. Bom, o meu facto da semana é sobre o que está a acontecer na Tanzânia. Houve eleições no dia 28 e logo a seguir as eleições, no mesmo dia das eleições, houve vários cenários que indiciavam uma fraude gigantesca e mesmo a União Europeia já se pronunciou nesse sentido. E a população não está a aceitar aquele tipo de eleições. Está a fazer manifestações um pouco mais violentas do que as nossas aqui. Já na quinta-feira, a população invadiu o aeroporto de Kilimanjaro. Há manifestações violentas em todo o país, principalmente em Dar es Salaam e Arusha, que é na zona norte do país. Em Arusha, inclusive, foram queimar um hotel pertencente ao filho da Presidente da República e está a haver distúrbios em todo o sítio. Mas isto tudo por quê? É a tal teoria dos partidos libertadores, não é? Os partidos libertadores nunca equacionam a possibilidade de os tempos terem mudado e as pessoas terem outras preferências em relação a eles. Eles fazem tudo por tudo para se manterem no poder. E na Tanzânia até foi um pouco grave, porque na véspera das eleições, o líder da oposição, aquele que era favorito, foi preso. Quer dizer, a pessoa que mostrava algum potencial para desafiar a senhora Samia Suluhu foi preso. Então, eu penso que é preciso as pessoas aprenderem, nós moçambicanos aprendermos dos outros, também nos Camarões. Houve eleições na semana passada e também está em fogo. Camarões está a arder. E as pessoas, o palácio do próprio presidente Paulo Biya foi atacado, foi incendiado. Esse presidente vive fora, é um velho o presidente não vive lá. Já não vive lá, Yeah. Mas ganha eleições. Ganha eleições, mesmo na campanha não esteve. Eles já inventaram um espantalho parecido com ele e puseram numa carrinha que andava de um lado para o outro, quer dizer, uma coisa montada. Uma caricatura. Então, porque ele tem 92 anos, não está em condições de boa saúde. Ele está no poder desde 1982, portanto está há 41 anos no poder e depois este é o seu 8º mandato, este que dizem que ganhou com 53%, porque nos anos 2006 ele mandou abolir através de uma lei parlamentar, aboliu os mandatos, o limite de mandatos para o chefe do Estado. Então, o chefe do Estado dos Camarões pode se recandidatar quantas vezes ele desejar. Então, mas o resultado disso é que o povo atual, o povo africano atual, é diferente do povo africano de 1980, de 1970. E isso aí é uma lição que os dirigentes que nós temos teimam em não aprender, não sei porquê. No Zimbábue parece que quer estender o mandato do presidente por mais 2 anos. Mas não vai funcionar, ele vai estender. Mas vai criar tumulto, vai desorganizar a economia que estava já em recuperação. Vai haver tumulto, vai haver problemas.
É que as pessoas hoje em dia, com o avanço das tecnologias, das redes sociais, com o conhecimento, nós estamos a ver agora numa sociedade de informação. Mas os nossos dirigentes ainda não chegaram nessa fase. As mulheres são vistas como pessoas maternais, pessoas ponderadas. Essa senhora nunca tinha visto uma ditadora de saias. Exato, mas é uma grande ditadora. Aquilo é uma ditadura autêntica, quer dizer. E eu penso que não pode ser assim. Nós temos que aprender com os sinais dos tempos. Os tempos atuais não são iguais aos tempos antigos. Portanto, as coisas têm que mudar. E uma das formas que se adotou, não é, para a mudança de regimes é haver eleições. Mas se as eleições não mudam os regimes, é por isso que na Burkina Faso, no Mali e no Níger, e na Guiné, decidiram resolver pelas próprias mãos. Porque as eleições que eles esperavam, que é o mecanismo democrático, que noutros países muda os regimes. Promove a alternância. Exato, mas nos nossos países não muda. Então, o fim disto é acabar por violência em todo o sítio, o que é lamentável, porque faz um retrocesso colossal daquilo que as pessoas já tinham conseguido nas suas próprias vidas particulares e na vida do país em geral. Portanto, apelo mais uma vez aos moçambicanos, sobretudo aos moçambicanos que tomam decisões, para aprender das experiências dos outros países, que até são nossos irmãos, são nossos vizinhos, ver que o comportamento que nós tivemos aqui, que se andou a dizer que era mão externa, é mão externa generalizada. Também nos Camarões há mão externa, em Tanzânia há mão externa. Quer dizer, em todo o sítio estamos a ser vítimas de mão externa. Portanto, não é mão externa nenhuma, é a inflexibilidade dos dirigentes que nós temos, sobretudo daqueles partidos que se consideram históricos, inimutáveis, que não podem sair do poder, porque se sair do poder já não haverá unidade nacional, não haverá estabilidade. É mentira isso tudo para manter um certo grupo no poder. É o que se diz na Tanzânia, que o chama-chama-Pinduzi não pode perder. O candidato chama-chama-Pinduzi perde eleições, há de haver escândalo, não haverá unidade nacional. É mentira isso tudo. Isso tudo são invenções, são narrativas de pessoas que não querem sair do poder para se perpetuarem lá nos lugares. Então, era isso que eu queria comentar. Brevemente, eu, há um ano atrás, estive em Dar es Salaam, testemunhei um grande desenvolvimento do país, o país está a crescer, etc. Mas é preciso também crescer politicamente. Mas, por exemplo, o falecido presidente, que é o motor desse grande desenvolvimento da Tanzânia, a chamada ditadura esclarecida. Quer dizer, parece que essa senhora é politicamente incompetente, também parece que não está a conseguir seguir o legado. Eu acho que não está em condições. Quer dizer, também ela não tinha sido projetada para ser presidente. Era vice-presidente. Tinha sido projetada para ser vice-presidente, não é? Há coisas ali que depois acontecem, são vicissitudes do poder. Às tantas morreu o Magufuli, ela tem que substituir o presidente, se calhar não devidamente organizada e preparada psicologicamente para o cargo. Então, o que é que se faz nesses casos? Quando você entra num cargo que não consegue desempenhar, uma das alternativas é ser ditador, é ser chefe, ser mandão, determinar tudo, mandar prender estes, mandar prender aqueles, para se afirmar. O Magufuli, de fato, tinha legitimidade política muito grande, apesar de ser uma pessoa que era criticada pelas organizações internacionais, os resultados estavam ali e havia um consenso de fato de que o país estava a avançar. É verdade, bastante. Salomão, então vamos avançar também para os temas da semana. O primeiro tema que queremos analisar aqui foi este que marcou, digamos, os principais jornais também. É este relatório do Tribunal Administrativo que traz também uma das questões. Falava, Salomão, na semana passada, de uma alegada farra nos últimos meses da governação do presidente Nyusi. Houve aí um descontrole terrível do ponto de vista de gestão dos recursos.
E o Tribunal Administrativo vai trazer um exemplo claro de uma empresa ligada à presidente do Conselho Constitucional e indiretamente ao próprio presidente Nilson, terá beneficiado de avultados recursos públicos, mas que o Tribunal acha que essa despesa não está devidamente legalizada. Estamos a falar de mais de 500 milhões de meticais, 581 milhões, mais de 7 milhões de euros, que terão parado na conta, na esfera privada destes empresários, muito bem linkados ao poder. O que é que isto... a questão que eu lhe coloco é que estamos perante um facto ou estamos aqui numa perseguição política ao presidente Nilson e à presidente do Tribunal? Não, o Tribunal Administrativo não faz perseguições políticas. Analisa a conta do Estado, a conta gerência do governo. Então, fez uma análise da conta e os factos estão lá no relatório. E esse relatório, para ser produzido, para ser publicado ou para ser entregue ao Parlamento, tem um próprio contraditório do governo. Quer dizer que o governo recebe o relatório e responde às questões, faz um contraditório. Portanto, não é uma perseguição política, é um facto que está lá estampado no relatório da Conta Geral do Estado. Agora, o que eu gostaria de ouvir, se calhar o Parlamento vai nos ajudar, é que as pessoas que fizeram isso em violação da lei orçamentária e em violação de todas as regras de funcionamento de um Estado normal, de uma tesouraria pública, devem ser responsabilizados. Isto é, devem repor o dinheiro. Devem repor o dinheiro e devem ser assacadas as devidas responsabilidades administrativas, civis e mesmo criminais, onde houver lugar para tal. Não se pode passar por cima de um escândalo desse, de um buraco desse. Isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista administrativo e, se calhar, do ponto de vista da reposição do dano. Mas também tem consequências políticas, porque isto aqui já mostra, afinal, o tanto empenho da doutora Lúcia Ribeiro, não é? Se o filho está para receber 561 milhões do Tesouro, faz sentido todo aquele empenho que vimos no fim do ano passado, todo aquele empenho contra todas as regras de direito e da jurisprudência, violando a própria jurisprudência do Conselho Constitucional, mas de tudo ser validado da maneira como as coisas aconteceram. Agora, isso é caso de corrupção, isso é um caso grave de corrupção. E eu acho que a doutora Lúcia Ribeiro, havendo esta evidência de que o dinheiro foi para a empresa do filho, que é a empresa dela, ao fim e ao cabo... Mas o filho é maior de idade, doutor. É maior de idade, mas tem laços familiares fortes, quer dizer... Se ele, o jovem, não fosse filho da Lúcia Ribeiro, não receberia aquele dinheiro. Da mesma forma que você, mesmo tendo problemas, não pode receber do Tesouro. O Tesouro não é um banco comercial onde você vai buscar o dinheiro oferecendo as suas garantias reais. Então, se a pessoa, o jovem, ou a empresa do jovem e da jovem, Cláudia, não fosse daquelas pessoas, não receberia aquele dinheiro. Porque aquele dinheiro não tem nenhuma justificativa financeira, não tem nenhum argumento financeiro. Parece que eles prestavam serviços ao Estado, fornecimento Era uma dívida, propriamente, que parece que o Estado tinha uma dívida para coisa. Em todo caso, receberam. Muitas empresas receberam e o Tribunal Administrativo diz que não recebeu de forma legal. Sim. Então, não tendo recebido de forma legal, cheira a corrupção. E cheirando a corrupção envolvendo uma juíza presidente do Conselho Constitucional, que há pouco tempo esteve na ribalta por problemas graves ao país, e eu penso que fica muito clara
a ligação entre o comportamento dela recente e este pagamento que está a surgir. Quer dizer, fica muito evidente, quer dizer, não precisa, são os tais factos notórios que não precisam de ser provados. É presidente do Conselho Constitucional, o filho está a receber 561 milhões. O papel que ela desempenhou nas eleições foi extremamente criticado dentro e fora do país por não ser um papel legal ou não ser um papel justo e correto do ponto de vista de direito. E pronto, depois acontece isto. Então, e eu penso que ela não tem condições para continuar a ser presidente do Conselho Constitucional. Devia renunciar o mais cedo possível para se dedicar a outras coisas e criar condições para que haja uma reorganização geral do próprio Conselho Constitucional. Nós não podemos ter um Conselho Constitucional constituído por pessoas que, por outro lado, que embaixo da mesa estão a ser financiados com o erário público daquela maneira. Quer dizer, para além dos salários que as pessoas recebem, os seus filhos, as suas famílias, vão nadando em luxo dentro de um país miserável e isso não está correto. Portanto, não só ela, há outras pessoas que politicamente devem ser responsabilizadas. Primeiro é preciso saber de onde é que vem a ordem que autorizou esse pagamento e como é que esta ordem foi, porque o Tribunal Administrativo não encontra evidências da legalidade do pagamento, mas o pagamento foi efetuado. Então, eu penso que é preciso trabalhar esse monte. Mas isto aqui, para mim, não fica bem, porque sempre que temos uma mudança, o fim de 2 mandatos de um presidente da República em Moçambique, temos um escândalo financeiro. Quer dizer, afinal de contas, como é que nós vamos gerir um país em condições normais, em que sai alguém, as auditorias são feitas, as contas estão limpas, o presidente foi embora? Quer dizer, é obrigatório um presidente, quando sai, ser chamado outra vez, dizer que falta isto, há esta lacuna, há esta conta mal parada. Não fica bem. E eu penso que há condições para alguém governar este país e sair do poder sem rabo preso, como se diz na gíria. E eu penso que fica muito mal. Quer dizer, a imagem do nosso país fica bastante chamuscada. Dá a entender que, afinal de contas, as pessoas vão para o poder para irem roubar ao povo, para irem buscar os recursos de todo o povo para um grupo pequenino. Estamos num país onde os professores têm problema, os médicos não estão com condições condignas para trabalhar, mesmo os juízes, os magistrados estão-se a queixar das condições de segurança, das condições de trabalho e das condições salariais. Mas, entretanto, há um setor que está a nadar em luxo, que está a nadar em fundos do erário público, fundos que deviam ser para todos nós, deviam ser canalizados para os setores prioritários. Eu penso que é preciso encontrar-se uma forma de responsabilização exemplar deste tipo de condutas, deste tipo de pessoas, para que sirvam de exemplo, porque isso cria uma descrença popular no poder político. Quer dizer, para nós, para o povo, os políticos, são esses que vão lá para buscar dinheiro. Se você não é da política, não apanha esse dinheiro. Se você não faz parte da nomenclatura, da superestrutura política do poder, não apanha esse dinheiro. Você pode trabalhar 500 anos e não apanha esse valor. Agora, como é que é possível? E depois, logo, o valor está ligado a umas atitudes estranhas para o país. Então, eu penso que fica muito mal. Eu, desde que li isso, fiquei doente. Eu até nem acreditei quando vi no jornal. Só que alguém mostrou de onde é que saiu na conta. Está lá. E o Tribunal Administrativo está a desempenhar o seu papel corretamente, na minha opinião. Nunca houve uma censura da atitude profissional dos juízes e auditores do Tribunal Administrativo. E esta não é a primeira conta geral do Estado que se analisa. Já analisaram várias contas, já fizeram várias críticas e muitas sugestões para melhoria.
Só que esta deste ano em particular está a revelar escândalos que foram acontecendo nos últimos anos. Na outra semana falamos aqui da dívida junto da banca, dívida interna e externa, que soma mais ou menos 16 bilhões de meticais, 16 bilhões de dólares, o que é um escândalo. E isso, até perguntávamos nesse dia, qual é a diferença entre este escândalo e o escândalo dos 2 bilhões de dólares do Armando Guebuza. E penso que o país não pode andar de escândalo em escândalo. Salomão, é uma questão que eu queria também colocar assim. Muitas vezes, sempre que acontecem esse tipo de números, né, de escândalos, os jornais, a tendência não é mostrar, por exemplo, os empresários, porque aqui são 2 empresários adultos. Por que temos que mostrar os pais? A minha questão que eu coloco são os filhos dos grandes dirigentes que usam a posição institucional dos seus pais para fazer negócios embaixo da mesa, muitas vezes com o Estado, ou os pais, de fato, autorizam que essas atividades aconteçam? Na prática, são negócios dos pais. Os pais não podem estar pessoalmente ou diretamente, fisicamente. Mas eu, como filho de um dirigente, posso ligar para o ministro que eu sou filho do presidente. Exatamente. Dê-me um negócio. Exatamente. Se calhar meu pai não sabe que eu estou envolvido nesse tipo de negócio. Não, eu lembro uma vez, há uns anos atrás, quando o doutor Aguiar Mazula era ministro da Defesa. Houve um filho de um dirigente que foi lá ter com ele e disse, tio, me conhece? Eu disse, sim, conheço. Eu conheço o senhor, é filho do fulano e tal, do grande chefe. Diz que eu venho aqui para eu comprar a sucata militar, quer dizer, o lixo militar. Esse negócio da sucata é também um grande negócio que exato, aqui. Havia aqui aviões, de ferro, helicópteros e tal. Então a pessoa tinha um negócio lá. E o ministro, na altura, diz assim, mas você sabe o que é lixo militar? Tal. Diz que não é assim. Quando nós quisermos vender, vamos abrir um concurso público e você poderá concorrer. Portanto, termina aqui a audiência. O tipo foi embora. Se calhar foi dizer ao pai, foi dizer a quem quis, mas o ministro posicionou-se. Mas não são todos os ministros capazes de dizer isso a um filho de um dirigente. Porque antes de chegar lá, o próprio dirigente já telefonou, já deu instrução. Diga, vai aí o meu filho ou com o primo dele, receba eles e dá lá isso e aquilo. Portanto, eu penso que esse tipo de atuação devia ser proibida por norma, quer dizer, devia haver normas que proíbem. E outra coisa, está-me a constar por aí, por exemplo, que alguns negócios que eram muito prósperos, ou alguns empresários que eram muito prósperos, até dia 31 de dezembro do ano passado, as suas empresas já não estão a pagar salários. Quer dizer, como é que é? Quer dizer, eram muito prósperas, pessoas que aqui no El Patrão pagavam a toda a malta, fechavam as portas, champanhe de 30 mil, 50 mil meticais, uma garrafa, e já não estão a pagar salários. O que está a acontecer? Quer dizer que aqueles negócios serão que eram sustentáveis? Será que aquele dinheiro que esbanjavam a olhos vistos aqui era dinheiro da produção, dinheiro proveniente de algum esforço? Ou era um dinheiro desse de tesouro que nós todos andamos a pagar? Andamos a pagar impostos, mas os impostos todos vão para uma pessoa. Então, eu penso que isto é indefensável, é uma situação totalmente desagradável. E o pior de tudo é que os grandes responsáveis ou que estejam envolvidos nisto deviam tomar posição, deviam ser éticos, pelo menos dizer que eu estou a ouvir o meu nome associado a isto. Até que se investigue, se conclua, eu vou me recatar para ficar num cantinho e deixar isto acontecer. Eu, por exemplo, eu saudei esta semana passada a atitude do Mulueli Ribeiro. O Ribeiro não estava em nenhum cargo de ribalta, de crítica ou de qualquer coisa. Mas ele disse que, eu já não consigo me identificar com essas práticas.
E não eram práticas de um dia ou de uma semana. Ele decidiu colocar-se fora do barulho. Quer dizer, para não ser confundido. Quer dizer, sair do partido significa sair das brigadas centrais, porque tem que ir aqui. Quer dizer, ele já não se identifica com essas práticas, porque acredita que não são reais, não são verdadeiras, não são genuínas. Quer dizer, aquilo é um folclore que se faz para enganar o povo. E um povo que já está a ver que está a ser enganado. Quer dizer, a pior coisa é você tentar enganar um indivíduo que já descobriu que você vem para lhe enganar. E ele não acredita em si. Então, é o que está a acontecer. Esses roubos todos. Eu sabia, mais dia, menos dia, havemos de descobrir coisas. E ainda há coisa que vamos descobrir, ainda não é tudo. Ainda vamos descobrir mais escândalos, mais comportamentos totalmente abusivos e lesivos à economia nacional e à sociedade moçambicana. E ainda vamos ter muitas revelações. Essas mortes que estamos a ver na polícia, um dia vamos ter um historial macabro sobre o porquê acontecem essas mortes. Há coisas graves que estão a acontecer aqui, de comportamentos de pessoas, que as pessoas mandam fazer coisas sabendo que não são legais, mas vamos fazer. E pronto. E como estamos num Estado que, embora se diga que é um Estado de direito, ainda é um Estado de orientações. As pessoas ainda guiam-se por orientações, por chamadas telefônicas, não por lei. Não se guiam pela legalidade. Alguém pode mandar alguém cometer um crime, a pessoa vai e diz que estou a fazer isso a mando do chefe. Mas nós temos que evoluir até o ponto em que, quando o chefe der uma ordem legal, o subordinado diga que não posso fazer, porque é ilegal. Isto é contra a minha consciência e a própria Constituição protege no artigo 80 o direito à resistência contra ordens ilegais. Mas nós não estamos nessa fase. Mesmo no tesouro, se você agarrar bem o tesouro, saber quem que fez isso, vão dizer que eu recebi uma chamada. Eu recebi uma chamada, disseram para eu fazer isso, dentro de tanto tempo, e eu fiz. Mas é legal? Não é, mas fiz. Porque são meus chefes que mandaram fazer. Então eu penso que nós temos que mudar o país. O país não pode ser este. Este não é o país pelo qual lutaram os verdadeiros libertadores da pátria. E eu penso que não era para fazermos isto. Era para termos um país organizado, um país estruturado, um país que seguia com normas, um país em que as pessoas que prestaram serviço relevante à nação nunca deviam ser pobres, nunca ficariam pobres, mas também não iriam esbanjar todo o patrimônio nacional, alegadamente, porque estiveram na luta para libertar o país. Não é assim. Há pessoas que acham que provavelmente seja mais avisado e sensato aprovarmos uma lei, de facto, de amnistia econômica, que dizia todos aqueles fatos que tinham ocorrido nos últimos 30 anos passam a ser amnistiados e começamos do zero, porque é muito complicado o que está acontecendo. Não partilha dessa ideia. Os vários termos aqui propõem, de facto, como fizeram em Angola. Fizeram uma espécie de um perdão, dizer para todos, até dia X, que tenham feito isso, não vai vos acontecer nada, estamos a começar um novo começo, como se costuma dizer. Não partilha dessa ideia, Salomão? Não partilho, porque é o seguinte, em Angola, por exemplo, quem começou com essa ideia foi João Lourenço. Sim. Vamos ter o ponto final e tudo, está perdoado, quem tem investimentos lá fora traga legais, aqui, pode meter na vamos fazer. Mas isso não acabou com a corrupção em Angola. Ele próprio, o próprio presidente, começou a amealhar um patrimônio, ele e a família dele, amealhou um patrimônio maluco. A partir do dia em que ele declara que a corrupção parou, vamos levar uma nova vida. Mas ele próprio não levou uma nova vida, levou uma nova vida, mais luxuosa, mais abundante. Quer dizer, então, eu penso que essas são teorias. O que deve haver num país é um sistema de justiça funcional. Um sistema de justiça funcional. O comportamento humano é complicado. Imagina lá, a gente diz aqui, estamos no capítulo 0, tudo aquilo que aconteceu está relevado. Vamos entrar numa nova era. E você, no dia seguinte, descobre que no ano anterior houve coisas tão graves que nos levaram aqui onde estamos.
Mas você perdoou isso tudo. Isso não fica bem. Essas pessoas podem ser mortas pela população, podem ser apedrejadas pelo povo. Porque quem está a fazer perdão são os corruptos a perdoarem-se entre eles. Aqueles que beneficiam dizem, epá, vamos nos perdoar, a partir de agora ninguém persegue ninguém. Entre nós. Mas e o povo? E os professores que não têm salário? Os médicos que não estão a ser categorizados devidamente? As escolas que estão a ruir, que não têm carteira? Como é que fica isso? Então, vamos perdoar as escolas também? Então, eu penso que é um problema sério. O que nós temos que ter, na minha opinião, não é andar a perdoar ninguém, não há essa coisa, pacto de regime, não existe isso. Isso não funciona. Alguém, por exemplo, o presidente Chapo, pode querer fazer o pacto de regime, dizer que a partir de hoje acabou, mas no dia em que ele deixar o poder, vir uma pessoa a dizer, chama-lhe esse Chapo que disse isso. E ele tem que explicar isso e aquilo. Então, onde é que está o pacto de regime? Não há pacto de regime nenhum. O que deve haver é um sistema judicial íntegro, independente e funcional. Julgar os casos todos, punir as pessoas que estão na linha de punição, é para endireitar o país. É assim que tem que funcionar. Caso contrário, não vamos longe. Vamos andar aqui com discursos, nas conferências, dizer que eu já fui perdoado. Isso não é uma dívida de segurança social, que você pode perdoar depois. Não, isso é roubar ao Estado, roubar ao povo. Isso não, o roubo não pode ter amnistia. Amnistia. E o roubado? Como é que fica o roubado? Vai ser indemnizado pelo Estado porque perdoou o ladrão? Esse é que é o problema. Não, mas são ideias no princípio de pacificar Tá o bem. país. Alguém me rouba 5 cabritos. Sim. Depois há uma nova situação, vamos perdoar, daqui para frente ele não vai roubar mais. Mas os cabritos que me roubou, onde é que ficam? Como é que eu fico? Porque eu vivia daqueles cabritos. Então, eu penso que não funciona isso. Temos que mudar, temos que fazer funcionar o país como deve ser, porque esse é um perdão entre corruptos. Quer dizer, quem vai perdoar as pessoas é uma pessoa que também sabe que tem as mãos já na massa. Vamos perdoar, mas depois o próprio presidente da Angola perdoou, mas ele vive num luxo maior do que todos. E até importa coisas incríveis da França, de onde... Quer dizer, quando um chefe de Estado, um chefe grande, começa a dizer eu só bebo vinho francês, só bebo vinho italiano, isso é complicado, isso. Quer dizer, você governa Moçambique, mas só consome coisas de fora. Lembra-me o Leopoldo Senghor, no Senegal, que tinha que vir uma avioneta com pão de Paris todas as manhãs para ele tomar chá. Isso não pode ser. Isso é um abuso grave aos africanos, ao povo. Mas o povo africano, muita gente não está a ver, mudou, as pessoas já mudaram. Em Moçambique as pessoas mudaram. E se nós não aprendermos daquilo que tivemos aqui no fim do ano passado e daquilo que está a acontecer em outros países, nós um dia vamos desaparecer como país, como desapareceu a Jugoslávia, desapareceu a União Soviética, desapareceu o apartheid na África do Sul. Exato. Salomão, então vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Então voltamos na segunda parte, onde vamos trazer outro tema polêmico, é a questão do governador de Nampula e os limites, digamos assim, da governação descentralizada. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Semana. Nesta segunda parte, Salomão elegeu as declarações do governador de Nampula, o tio Salim, e também as suas ações mediáticas de prover meios e rações para as forças de defesa e segurança, uma área que alguns setores acham que acabam violando aquilo que é
a separação da descentralização, governação descentralizada, exercida pelo governador, e as áreas que são de competência do secretário de Estado. Nós estamos com dois problemas aqui, Salomão. Na Niassa dizem que é o secretário de Estado que está a abafar a governadora. Em Nampula é o governador que está a abafar o secretário de Estado. Como é que ficamos aqui? Isto quer dizer que em cada província deve haver só um dirigente máximo, que é o governador da província. Isso está muito claro. Em cada província deve haver um dirigente máximo, que é o governador da província. É esse que deve haver. Agora, o que faz o secretário... Na província de Maputo, recentemente foi assinado um acordo entre a província de Maputo e um governo chinês. O chinês estava sozinho como vice-governador e a província foi representada por dois indivíduos assinaram. Isso é uma coisa muito interessante. Quer dizer, tem um secretário de Estado e o governador assinaram o mesmo da província. Documento. O chinês veio sozinho. Então, que é para fazer uma estrada circular de Boana até Chinavana. É um projeto muito interessante. Via Magude, via Sabe. É um projeto antigo que não se concretizou na altura. Mas o que eu acho, concretamente, em relação ao governador de Nampula, eu acho que ele não está a inventar nada. O governador de Nampula está a fazer aquilo que ele, como indivíduo, já vinha fazendo. Aquele senhor é um filantropo de há muito tempo, faz muitas ações. Lembro-me uma vez, estive com ele em Cabo Delgado, ele estava a mobilizar fundos, ainda não era governador, para a reabilitação do hospital de Moeda, no distrito de Moeda, em Cabo Delgado. Mas estava a mobilizar aonde? Junto do empresariado local de Pemba, de fora de Pemba, de Nampula, de várias zonas. Então, é uma pessoa com muita aceitação no seio daqueles que fazem dinheiro, daqueles que trabalham. E esses apoios que ele está a levar para lá, para Memba, para Nacaroa, para as zonas afetadas pela insurgência, até se perguntarem o orçamento do Estado contempla isso, ele não tem esse orçamento. Mas as pessoas de boa vontade, por confiar na pessoa dele, entregam os apoios. Então, mas é isso que nós queremos no país. Queremos pessoas que a sua presença no terreno não depende apenas das verbas do orçamento. Porque se depender das verbas do orçamento, se pergunta a outro governador por que não faz um trabalho assim, vai dizer é porque o orçamento ainda não entrou. Ainda não entrou. Então, por quê? Temos que ter um governador que trabalha para além das linhas orçamentais, que tem iniciativas, que a presença dele no terreno provoca uma reação positiva por parte do público, por parte das pessoas. Então, ele sendo uma pessoa, e a pessoa que o propôs para ser governador já sabia das características dele, que é uma pessoa muito do terreno, etc. E aquilo que está a fazer estas semanas, e começa-se a dizer que está a provocar situações, não é esquisito, não é nada de especial. Ele está a trabalhar. Houve uma presença de insurgentes naqueles distritos do norte da província, Herati, Nacaroa, Memba, e por aí. E ele foi lá ter com as pessoas. Tem pessoas deslocadas lá. Algumas até vêm de Cabo Delgado, para ali. Vêm daquela zona de Ocu, aquela zona de Chur, que atravessaram o Rio Lúrio para ali. Ele está a dar um apoio a essas pessoas. Está a confortar as Forças Armadas que estão no terreno. Está a dar logística. Por que dá logística? É porque não tem logística os outros. Se tivessem logística, as Forças Armadas iam declinar. Iam dizer que não precisamos de silêncio, nós já temos aqui comida suficiente. Mas como não tem, ele está a suprir lacunas. E isso aí, para mim, não viola nada. E ele disse uma coisa importante, que eu também já tinha ouvido de outras pessoas, que ele vai trazer drones agora, para dar à polícia, para dar às forças de defesa e segurança. E as pessoas acham que isso é esquisito. Não é nada esquisito. Aliás, há umas empresas aqui no país que já há muito tempo se ofereceram para dar drones às Forças Armadas em Cabo Delgado.
Mas, não, isso não está previsto, não podemos. Mas os outros, os ruandeses, estão a usar drones, é por isso que têm sucesso. Usam drones para a localização das posições do inimigo, usam drones para a recolha de informação que lhes permite estrategicamente atacar. E nós não. Porque estamos amarrados a um formalismo doentio, um formalismo até fatal. Dizer que não podemos ir porque não temos autorização, mas estamos a ver que as coisas estão a acontecer. A guerra está a avançar e nós estamos parados. Estamos paralisados, nem estamos parados. Por causa de normas que nós inventamos, que nós andamos a criar. Então, eu penso que aquilo que está a acontecer em Nampula pode ajudar no sentido de acelerar a concretização da verdadeira descentralização. A verdadeira descentralização do poder a nível provincial não é esta caricatura que se inventou, que é uma despesa acrescida às contas do Estado e não tem soluções palpáveis. Eu penso que aquilo que ele está a fazer no futuro deve ser mais ou menos isso, em que o próprio governador é o representante do Estado e delega-se ao governador a função de representação do governo central na província. Ele foi eleito e, ao ser eleito, a Constituição tem que prever isso. E há constituições que prevê isso. E daqui a pouco eu posso trazer aqui algumas que dizem isso, que já clarificam isso, que o governador da província é o representante também do governo central. Então, aí já não há conflitos. Do que colocar duas pessoas, uma vai, outra fica, e aquela que fica reclama, queixa-se, eu estou sendo colocado em segundo lugar. Não é bem assim. É preciso trabalhar. A população, então, como é que fica? A população recebeu comida, ficou feliz. Recebeu um grupo, uma equipa de médicos, militares e civis. Está feliz porque tem assistência médica. Daqui a pouco, conforme disse o próprio governador, vai lá a Unicef, vai lá a PMA, vão lá várias organizações. Mas vão por quê? Porque tem o conforto do próprio governador que vai. Agora, se o governador não vai, como é que o PMA vai andar a pedir guia de marcha para ir a Memba, para ir a Nacaroa, para ir a esses matos todos, para fazer o quê? Então vai porque está lá o dono da terra. É assim que tem que ser. E eu penso que nós temos que mudar. Nós, a partir de Maputo, às vezes, a partir de Maputo, paralisamos o país. O país fica paralisado à espera de Maputo. E Maputo nem está a pensar nisso. Está a pensar em outras coisas. Nessas coisas do tesouro, de ir buscar 500 milhões. É isso que Maputo está a pensar. E alguém lá no mato. Eu lembro-me há uns anos já, muitos anos, 1984. Eu fui a Mague, distrito de Mague, fui a Mucumbura, e depois fui às aldeias lá. Fui a Deuetewe, e fui a Nhambia, fui a Tsatsi. Então eu chego lá, acho que foi em Deuetewe, encontrei a comunidade, era dia 12 de outubro de 1984. Encontro a comunidade, está a festejar. E eu pergunto, mas essa festa é a propósito do quê? Não, hoje é feriado. Hoje é feriado, é dia do professor, é feriado nacional. Eu disse, não, mas hoje é dia do professor, é verdade, mas não é feriado nacional. Não, Samora Machel disse que era feriado. Disse, mas vocês, E eu pergunto, você é o quê? Diz, eu sou chefe daqui, sou secretário, desde 1968. Quem me colocou aqui foi a Amatai. Mas você não sai desde 68 até agora? 68, no tempo da luta armada. Okay. Foi a Amatai. 68, 69, a Amatai operou naquela zona com José Moiane em Tete, à frente de Tete. E eu pergunto, mas agora para sair, diz que para sair só pode vir duas pessoas. Ou o próprio Amatai vir me tirar, ou Samora Machel. Estás a ver? Quer dizer, mas depois eu voltei a escrever isso no Jornal Notícia, contei essas histórias. A dizer que, enquanto a população lá no interior tem uma vida totalmente desligada de nós aqui, mas tem expectativa de que é de receber orientações, mas essas orientações não aparecem, não aparece nada. Agora, se nós temos uma pessoa local que tem iniciativa, que se movimenta, que faz coisas,
sou bato palmas para isso. Há pouco tempo fiquei feliz de ver o administrador de Moecate, de Meconta, desculpa. Foi à sala de aulas, ele é professor, mas é administrador. Ele foi pedir na escola secundária local uma turma. Ele está a dar aulas. Ele diz que eu conciliei o meu trabalho como administrador e a minha profissão. Está a dar aulas, está no terreno. Não quero ficar inflacionado. Agora nós ficarmos assim, porque eu sou grande chefe, porque onde ando tem que abrir a porta para mim, mesmo guarda-chuva tem que ser alguém a carregar. Não pode. Tem bolsa de senhoras. Tem coisa, é grave. Então, nós temos que romper com isso. E o exemplo do governador de Nampula, para mim, rompe isso. Rompe de uma maneira muito prática. Aquele senhor não é um estranho no Partido Frelimo, é membro do Comitê Central há muitos anos. É um militar também. Sim, ele é das Forças de Defesa e Segurança, já foi. E pronto, trabalhou com esses generais Mutumuk e tudo. É uma pessoa bem conhecida no partido. E conhecem essas características dele. Portanto, não é novidade. Só pode ser novidade para outras pessoas que não estavam nos tempos passados, que não viram isso. Então, ele está a fazer aquilo que todos deviam fazer. O Salomão não consegue vislumbrar nenhuma inconstitucionalidade na ação de... Nem inconstitucionalidade e nem ilegalidade. Sim. Eu só vejo uma proatividade que deve ser emulada, deve ser estimulada e deve ser até apoiada legalmente, do ponto de vista de um quadro jurídico legal que apoia esse tipo de coisa, esse tipo de trabalho. E reduzir as interferências e os choques de poderes a nível da província. E também, ao reduzir isso, estamos a reduzir despesas na província. Temos uma máquina grande chamada Conselho Provincial de Representação do Estado, cheio de funcionários. Temos outra máquina chamada Conselho Executivo Provincial, que é chefiado pelo governador. É para que isso tudo, na mesma província? E, curiosamente, elementos do mesmo partido. O mesmo partido está, quer dizer, o mesmo partido está a dirigir, e depois tem o primeiro secretário provincial, que também manda na província. Quer dizer, eu penso que temos que diminuir o número de mandões na província e promover mais o número de trabalhadores. Os angolanos tinham encontrado uma solução que normalmente o primeiro secretário é também o governador da província. Nós também já tivemos isso, já tivemos. Mas esse mecanismo não é funcional para um país pluripartidário. No tempo do monopartidarismo, quando nós estivemos em Nampula, o Feliciano Gundana era primeiro secretário do partido e o Gaspar Zimba, primeiro secretário, que todos esses que estiveram nas províncias todas. Mas esse modelo funciona num regime de partido único. Sim. Mas no atual cenário, é governador, é eleito, seja de que partido for, ele, a partir da altura que merece a confiança da população da província, devia ser automaticamente representante do governo central na província. O presidente Chapo prometeu naquele discurso da Praça da Independência que ia rever imediatamente. Este processo está parado por causa do diálogo? Não. Este debate que estamos a fazer, estamos a cobrar ao presidente Chapo, é cobrança para que ele faça e cumpra aquilo que ele disse. Porque eu notei que ele partilha deste pensamento de que quem deve estar ele trabalhou no modelo anterior, ele trabalhou nesse modelo e viu que... Não, ele conhece, ele foi governador, sim. Ele viu quantas vezes não conseguiu fazer coisas porque tinha que depender disto. Quer dizer, não pode ser assim, não é assim que funciona o país. É como dizia o presidente Samora, quem trabalha mais entre o primeiro secretário provincial e o governador. Samora diz assim, há conflito aqui. Havia um conflito em 83 em Tete. O governador era um civil, era o Eduardo Arão. E o comandante militar, que era primeiro secretário, era o segundo secretário do partido, era o João Américo Fumo, o general. E tinha que saber quem manda mais na província. Samora foi lá, fez um comício. E disse quem manda mais? Quem manda mais? Aquele que trabalha mais. Acabou. Manda mais aquele que trabalha mais. Só o objetivo dessas figuras todas é trabalhar.
Agora, se uma figura está assim, a dizer que eu não posso, porque eu não sei quando, porque eu não consigo, eu não tenho orçamento. Mas Salomão não está aqui a estimular a desorganização. Não, estou a estimular. Não está a estimular a desorganização. Estou a estimular a reestruturação da maneira de fazermos as coisas. É que se nós continuarmos com esse formalismo legalista e doentio, o país não anda. Este país não anda. Quando você chega num distrito, chega numa aldeia lá no interior, você vê que aquela população não tem nenhuma expectativa de uma ação do governo. Aqueles povos vivem sozinhos. Estão à margem do Não Estado. esperam nada, porque não acontece nada em muitos casos. Agora, quando chega um caminhão, vem uma frota de caminhões, encabeçados pelo próprio governador da província, diz que vem vos dar comida. Epá, a esperança das pessoas renasce, pá. Quer dizer, nós não podemos deixar o povo desolado, totalmente esquecido, porque estamos amarrados por causa do artigo 50, ali na B, que diz... Isso, o que é isso? Estamos a brincar com coisas sérias. Salomão, então fica aqui então essa nota. Vamos avançar para o terceiro tema, e o último desta noite, que está ligado a essa questão. O Presidente da República, Daniel Chapo, efetuou uma visita aos Estados Unidos, um périplo, né? Muito focado em questões econômicas, esteve no Banco Mundial, no FMI, visitou as empresas petrolíferas que têm operações em Moçambique e foi recebido na Casa Branca pelo vice-presidente dos Estados Unidos, que é o J.D. Vance, que não é ser recebido pelo presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos não é fácil. Quer dizer, Não. E conseguiu acesso. Então, qual é a análise que faz? Parece que a diplomacia silenciosa de Chapo tem ali os homens não estão muito nas vistas, mas que estão ligados muito a essas ações que têm estado. Como é que acha com relação a isso? Eu acho que esta pode ser, de todas as viagens que o presidente já fez, esta pode ser a viagem mais frutífera, mais proveitosa de todas. Porque esta foi uma viagem de trabalho. Ele não fez uma viagem nem oficial, nem fez uma Nem de Estado. Nem de Estado. Foi uma visita de ir trabalhar nos Estados Unidos com os setores relevantes para a economia moçambicana. Então, esteve com os empresários americanos, esteve em Washington, esteve em Nova York, foi a Houston, no Texas, que é a cidade... A meca do petróleo. A meca das petrolíferas. Estão todas lá. Anadarko, todas estão ali. ExxonMobil, todos. E foi lá falar com eles, esteve lá numa conferência de investidores, que até deram-lhe um certificado. E eu penso que... e depois a agenda estava muito clara. Tanto nas conversações com o Banco Mundial, como... com esses empresários, diplomacia energética, tornar Moçambique um hub energético na região. Quer dizer, uma centralidade energética a nível da zona austral de África. E acho que isso mobiliza mais apoios para Pandancua, mobiliza apoios para várias iniciativas que poderão produzir muita energia, usando várias fontes. Pode ser gás, pode ser energia de fotovoltaica. Quer dizer, o tema principal, mesmo nas conversações com o Ajay Banga, o presidente do Banco Mundial, era essa a agenda. Portanto, eu penso que foi muito bom. E também politicamente, para além de ter sido recebido pelo vice-presidente dos Estados Unidos, porque o presidente não estava, o presidente Trump estava em périplo pela Ásia e por outros sítios. Então, foi bom. Não é qualquer chefe de Estado que é recebido na Casa Branca, seja pelo vice-presidente, seja pelo próprio presidente. É preciso qualificar para estar. E o presidente Chapo qualificou e foi bem recebido. E, pelos vistos, teve uma boa conversa e abordaram questões de segurança, questões militares. O apoio necessário
para mudarmos a geografia militar do país em termos da luta contra o terrorismo. E foi também recebido no Pentágono. No Pentágono é o Ministério da Defesa dos Estados Unidos. Departamento de Guerra. Agora, foi recebido pelo subsecretário de Guerra. Então, foi muito bom também eles estarem familiarizados com alguém que vem do terreno, onde o problema acontece, e a fazer uma narrativa em primeira pessoa. Eu acho que foi muito proveitoso. É uma viagem longa, de 5 dias de trabalho intenso nos Estados Unidos, mas foi um trabalho que eu acho que vamos ter frutos a curto prazo, porque muitos daqueles que ele contactou lá vão vir cá. Daqui a pouco, vão vir começar a ver as coisas no terreno, porque foi esse o convite também do presidente, que viesse a Moçambique ver em loco tudo, quer dizer, confirmar tudo o que ele estava a dizer e abrir portas para novos investimentos. E eu penso que vamos ter bons investimentos nesta área energética. Porque se nós conseguirmos potenciar esta área de energia e distribuirmos energia na região, a energia é o fator crítico do desenvolvimento de todo o mundo. Então, nós conseguirmos ser a fonte principal, a fonte primordial de energia para a região, passamos para outro patamar de desenvolvimento. Ao mesmo tempo que temos aqui muitas fontes de matéria-prima para a produção de energia, quer dizer, para além da energia hídrica que sai das barragens, também temos energia que pode sair de centrais térmicas que usam gás, ou de ciclo combinado, que usa gás e usa outros elementos. Portanto, penso que nós estamos... O presidente fez um trabalho, um TPC muito forte, e penso que vai ter resultados a médio prazo, a curto, médio prazo. Penso que vamos começar a visualizar, afinal, o que é que ele esteve lá a fazer. Exato. Salomão, então fica aqui com esta nota da visita do presidente. Marcamos então o fim do nosso programa de análise. Para a semana, então, vamos analisar a questão da Total. Tínhamos ficado de agendar esta semana, não, por causa do tempo. Vamos discutir a questão da Total. O levantamento da Força Maior. Da Força Maior da Total. E os procedimentos que estiveram à volta. Da carta, não carta, se aquela carta, enfim. Então, fica já o compromisso para a próxima semana em relação a esta questão. E aos nossos telespectadores, internautas, então, muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos, conforme dissemos, no próximo domingo. Boa noite, até a próxima.